Olá a todas, todos e todes. Entramos então no módulo 4, onde nós vamos falar sobre o som na animação, e essa é a nossa primeira unidade, que nós trataremos do conceito de som. Som é um elemento fundamental em qualquer narrativa audiovisual. Ele consiste em dispor o espaço e tempo em composição com a imagem. É uma sensação que nós captamos com os nossos ouvidos e produzido pelo movimento das moléculas no ar. O som tem 4 propriedades básicas, que é fundamental nós fazermos as suas distinções e entendermos esses conceitos, que é a duração, a intensidade, a altura e o timbre. A duração é o tempo que dura o som. É simples assim. Ele pode durar frações de segundos, segundos inteiros, minutos. A duração é também chamada grosseiramente de tempo, mas isso é outro conceito sonoro que não vamos abordar agora. O importante é entender que a duração, ela é como se fosse um envelope da onda, que também é chamada a duração de envelope, pois é como se fosse um fragmento do som dentro de um recipiente. É aquele momento sonoro, e a gente não pode por isso confundir com o tempo, porque a duração é o tempo, não o tempo, mas é o que dura de som. O segundo conceito, para a gente entender então o que é som, é a intensidade. A intensidade é a sensação de sua potência, que grosseiramente costumamos chamar de volume, mas que também é outro conceito. A intensidade tem força, e é com ela que alguns sons podem estar mais fraquinhos e outros mais fortes. Essa propriedade é importante porque ela não pode ser confundida com baixo ou alto, porque essas são as propriedades da altura do som. Então, a intensidade sonora é a sua amplitude de onda. A altura, esse terceiro conceito que nós estamos vendo nesta unidade, é a percepção dos graves e dos agudos em um som. Sons mais baixos são sons graves, mais grossos. Exemplo é o som de uma trompa ou de um bumbo de bateria, que são sons marcadamente graves, sons baixos. Os sons agudos ou os sons altos são como um apito ou a voz de uma cantora lírica, que são marcadamente sons altos, de alta frequência. Há sons médios e intermediários, como por exemplo as vozes humanas, que costumam ser classificadas como médias. Claro que há exceções, mas em sua maioria a voz humana está sendo classificada como média. A minha voz, por exemplo, é uma voz que é classificada bem média na sua frequência. É importante a gente não confundir o conceito de altura nem com potência, nem com volume, porque a altura diz relativo ao comprimento da onda sonora, se é um comprimento baixo ou alto, dependendo de sua frequência. É ele que vai dar, então, o agudo ou o grave de um som. Então, o quarto conceito é o timbre, que é essa mistura de diversos sons, mas que ainda conseguimos identificar alguma coisa, por exemplo, a sua especificidade. A voz feminina e um piano têm diferenças significativas de timbre, então a gente pode fazer uma analogia, que o timbre é como se fosse a cor do som. É essa mistura, essa identidade sonora, né, que tem e dá a forma ao som. E a gente não pode confundir o timbre com isso é mais grave, isso é mais agudo, porque isso são as características da altura da frequência sonora. Timbre é essa textura sonora, ou então a forma que o som tem. E aí é um timbre de voz humana, um timbre de piano, um timbre de bateria, um timbre de um passo de sapato num assoalho de madeira. Esses são os timbres sonoros, que são essas qualidades que a gente consegue identificar. Fazer essas distinções se faz fundamental para que a gente possa conseguir pensar o som com suas terminologias técnicas. Então, atente-se aos termos, né, para não se confundir na hora de usar e se comunicar com os técnicos de som ou com quem está fazendo a captação de som sobre qual conceito sonoro você está querendo dizer. Você pode dizer, eu quero um som mais alto nesse momento, e o técnico de som vai entender que ele quer um som mais agudo, como uma voz de uma cantora lírica. Então, para não haver confusões, diga as terminologias certas. E se faz fundamental entender essa terminologia, porque uma boa comunicação parte do princípio que os envolvidos falem uma língua em comum.
com uma terminologia em comum, que no caso é o som, se você está se comunicando com os técnicos e as pessoas que estão lidando com som nas animações. Então faz fundamental esse estudo. E por fim vamos falar do silêncio, que silenciar-se é fazer escutar, e o silêncio é uma parte fundamental do som. Sem o silêncio não conseguimos perceber o som. Em um silêncio não percebemos as variações de intensidade e de existência das sutilezas sonoras. É a partir do silêncio que a gente consegue distinguir então essas pequenas sutilezas das variações e das intensidades sonoras. O silêncio ele pode gerar angústia, expectativa, mas ele também pode gerar alívio, ele pode gerar prazer, pois justamente é o silêncio que cadencia a narrativa auditiva de um filme. E o silêncio é parte fundamental para a transmissão de ideias sonoras. E eu vou convidar vocês a fazer um experimento que é tentar escutar o silêncio e perceber as suas texturas. Preferencialmente no horário mais à noite ou de manhã muito cedo, quando ainda está mais silencioso na sua casa, tente ir para o banheiro e escute o silêncio do banheiro. Tente ir para a cozinha e escute o silêncio da cozinha. Vá para o seu quarto, escute o silêncio do seu quarto. Você vai perceber que esses silêncios não são iguais, esses silêncios têm cores. E isso é importantíssimo para darmos força às narrativas das histórias que nós estamos querendo contar. Essa unidade fica por aqui e muito obrigado!